Bom dia, boa tarde ou boa noite, senhoras e senhores. Eu quero ensinar para vocês neste vídeo 3 passos para que vocês resolvam todo e qualquer problema que você tenha na sua vida. E aí, você tem algum problema que está difícil de resolver? Então se liga nesses 3 passos que eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida. E antes que eu ensine para vocês quais são esses 3 passos, é interessante que vocês deem bem uma olhada nesse carro. Esse carro aqui está ao fundo, né? É um Volkswagen Polo, é o meu carro, é um Polo iMotion. Ele é um Polo 2010, modelo 2011, de câmbio semiautomático. E para que vocês entendam como foi que eu descobri esses 3 passos, é legal que vocês entendam a história por trás desse carro. Um grande problema que eu tive por conta da compra desse carro. Como vocês sabem, pessoal, uma das minhas fontes de renda, das formas como eu ganho dinheiro, é trabalhando como motorista de Uber. Eu trabalhei, antes de ser motorista de Uber, eu trabalhei 8 anos no Fórum Trabalhista da minha cidade. E hoje em dia, além de fazer uns servicinhos, né, hoje em dia eu posso colocar que eu tenho uma renda complementar como motorista de Uber, que é o que eu estou indo fazer agora. Mas eu trabalho como corretor de imóveis, eu ainda sou estagiário, ainda não tenho total autonomia para poder trabalhar, mas estou trabalhando como corretor de imóveis, né? Então essa é a ideia de se tornar a principal fonte de renda e daqui para mais alguns meses se tornar minha única fonte de renda, trabalhar apenas com imóveis. Mas eu ainda estou aprendendo. Enfim, a Uber então, ela sustentou a minha casa por 3 anos. E eu trabalhava com o Clio, que era o Clio da minha esposa, que até tem vídeos aqui do canal no Clio e tudo mais. Eu vou até deixar aí aparecendo na tela aí, ó, de quando o vídeo de quando nós compramos o Clio da minha esposa. Mas chegou um momento que o Clio, ele, por ser 2009, ele já ia sair da Uber, não podia mais trabalhar por conta da idade, são só 10 anos que o carro pode rodar, e eu precisava comprar um novo carro. Mas eu estava com restrição no meu nome, eu estava com o nome sujo. E então meu pai ainda estava vivo, né? Meu pai falou: filho, eu compro um carro pra você, escolhe o carro e eu compro o carro eu tiro o carro pra você, você paga normal, mas eu pego o carro no meu nome. E assim nós fizemos. Eu procurei um carro e foi até engraçado, porque toda vez que eu chegava eu falava: ah, pai, ó, eu vi um carro X. Meu pai falou: não, esse não. Ah, eu vi um carro Y. Ah, não, esse não. Eu vi um carro não, esse também não. E o meu pai, ele era muito apaixonado pelo Polo, ele até tinha um Polo igual ao meu. E quando eu cheguei com esse carro aqui pra ele fazia muito tempo que eu não vi o meu pai sorrir. Ele já tava doente, né, meu? Ele já não tava legal. Fazia muito tempo que eu não vi o meu pai sorrir. E quando meu pai olhou esse carro, ele deu um belo sorriso. E aí eu falei: bom, é esse carro mesmo, né? Não tem jeito. Então, nós compramos o carro. Só que acontece, cara, que o meu pai, ele já vinha fazendo um tratamento de câncer, né? Ele já não estava muito bem, mas ele vinha fazendo tratamento de câncer, estava até se dando bem com o tratamento, só que ele desenvolveu uma pneumonia. E quando nós descobrimos essa pneumonia, 2 semanas depois, meu pai estava sendo enterrado. E todo esse trâmite foi exatamente no decorrer. Eu comprei o carro no finalzinho de novembro, né? Peguei o carro no dia 28 de novembro de 2019, se não me falha a memória. E 2 semanas depois a gente já estava naquela correria já com o carro, com meu pai no hospital e tudo mais. E, cara, assim, o que acontece? Meu pai faleceu e nós não conseguimos fazer a transferência do carro. Então o documento de compra e venda já estava assinado, já tinha sido feita a comunicação da compra e da venda, já tinha sido tudo feito, mas não deu tempo de fazer a transferência. E um carro que está pendente de transferência, você não consegue licenciar o carro. Bom, então meu pai faleceu, eu peguei o carro, continuei trabalhando como Uber com o carro, mas esse carro, a placa dele é final 2, vence em maio o licenciamento, e em maio o licenciamento do carro venceu. O licenciamento do carro venceu e eu não conseguia fazer o licenciamento porque o carro estava bloqueado devido à falta da transferência. Beleza? E o que o pessoal da Detran falava? Nós precisamos de uma decisão judicial que mande que nós transferimos o carro. Como nós já havíamos aberto o inventário, né, do meu pai, então eu só solicitei para o juiz uma tutela antecipada, que é para ele adiantar
aquele processo específico que eu pedi. Olha, eu preciso da liberação desse carro. Só isso. E o juiz liberou essa tutela em agosto de 2019. Eu já estava com o carro parado há um tempo. Minto. Eu não estava com o carro parado, não. Porque eu não sei por que cargas d'água. Esse carro, a Uber permitiu que eu trabalhasse com esse carro até dezembro. Enfim, então eu já tava fazendo aí no servicinho com a Uber. Beleza. Aí o carro, então, eu precisava disso até dezembro, porque dezembro ia vencer o documento, né? De acordo com a Uber. Eu vou parar aqui pra gente continuar o vídeo. E aí o carro, o documento vencido, passou dezembro, eu não conseguia licenciar esse carro, e eu não conseguia trabalhar mais, e eu fiquei com esse carro com o documento vencido desde maio de 2019 até o dia 13 de janeiro de 2020, há 2 dias atrás. Acontece que eu fiz tudo o que eu podia fazer. Eu abri o processo, o processo de transferência, eu abri o inventário, eu fiz tudo que eu podia fazer. Lá no Detran eu ficava fazendo uma correria danada, ia para um lado, ia para o outro, falava com o diretor daqui, falava com o diretor de lá, tudo que eu podia fazer eu fiz. Até que chegou o momento em que não tinha mais o que fazer, eles só falavam para mim assim: aguarda, aguarda. Por que eu tô falando tudo isso para vocês? Por que eu tô falando isso para vocês? Imagina um pai de família que tem parte da sua dependência, e eu não consegui vender nenhum imóvel nesse período. Imagina um pai de família que tem parte da sua dependência baseado no serviço que você precisa do carro para fazer, e o seu carro não pode rodar, seu carro está bloqueado e tudo mais, e eu fiquei preso, sem poder fazer nada, e fiquei sem trabalhar do dia 28 de dezembro até o dia 14 de janeiro, o dia do meu aniversário. Eu fiquei sem trabalhar quase um mês. E nisso, né, sem trabalhar na Uber, e nisso, na imobiliária, eu não tinha conseguido vender nada. Então, eu não tinha nenhuma renda da imobiliária, eu só tinha a mesma renda da Uber. Para um pai de família, para um esposo, para um pai, a pessoa que... Eu fui ensinado que eu tenho que manter a casa. Eu sou homem, não sou nenhum menino. Então eu fui ensinado que eu tenho que manter a casa. E na minha casa é só eu trabalhando. Deixa eu abrir um pouco aqui porque tá um calor danado. Na minha casa então é apenas eu trabalhando. A minha esposa não trabalha, a minha enteada não trabalha. E fica difícil, né, cara? Imagina, né? Você não conseguir pagar as contas e tal. Que carro chato, né, meu? Essa parte de ficar pitando. E foi aí que eu, pensando nesses problemas e tudo, eu lembrei de uma coisa. E com essa coisa, é uma pequena frase. E com essa pequena frase, eu pensei nessas 3 maneiras de você vencer qualquer problema. E eu apliquei isso. E, cara, o documento do meu carro tá aqui, ó. O documento do meu carro tá aqui, tá em mãos. O documento tá tranquilinho. Logo depois que eu coloquei em prática exatamente essas 3 coisas, esses 3 passos que eu vou te falar. Essa frase que eu li, ela está em um livro muito conhecido, um livro que eu tenho certeza que você tem na sua casa. Ele se chama Bíblia Sagrada. E na Bíblia Sagrada você vai abrir em Salmos, no capítulo 37, e vai pegar o versículo 5, que é bem pequenininho, e ele diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não, eu não entendi. Bom, eu fiquei pensando nisso, e eu falei assim: cara, tem 3 passos que a gente precisa seguir. 3 passos que a gente precisa seguir. E é muito simples. Quando a Bíblia está falando assim, entrega o teu caminho ao Senhor, ela está dizendo o seguinte: acredita. Esse é o primeiro passo. Você precisa acreditar. Acredita. Acreditar é uma grande coisa. Eu fui atleta durante muitos anos. Eu fui atleta por 12 anos. Antes de eu ser atleta, um médico disse pra mim, minha mãe estava comigo, o médico disse pra minha mãe, eu estava do lado, na verdade, porque eu tinha passado mal na educação física da escola. E o médico disse pra minha mãe assim: o seu filho tem uma série de problemas respiratórios, e ele jamais poderá ser um atleta. 12 anos, ou melhor, passaram-se muitos anos após isso, na verdade.
E eu comecei a praticar ciclismo, se não me falha a memória, quando eu estava com 15 para 17 anos. Mas 12 anos após isso eu estava correndo no nível profissional e ganhando competição no nível profissional. Isso tudo porque eu acreditei que eu conseguiria. Mesmo o médico dizendo que não. Mesmo o médico falando que meu corpo, devido aos meus problemas respiratórios, que aquilo seria impossível para mim. Mas eu acreditei, que é o primeiro passo. Quando a Bíblia está falando entrega o teu caminho ao Senhor, ela está dizendo assim, acredita em Deus. Acredita no Senhor. Então você precisa acreditar. Seja você acreditar em Deus, seja você acreditar que você vai conseguir. Então, esse problema que você está aí, acredita que ele tem solução. Acredita, começa a pensar dessa maneira. Acredita que ele tem solução. E aí depois a Bíblia fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Confiar é o segundo passo. A partir do momento que você acredita, se eu acredito em Deus, então eu confio que ele vai me ajudar. Confiar é o segundo passo. Quando eu falei assim, eu acredito que é possível no esporte, eu também confiei. Confiei em quem? Confiei na minha capacidade. Confiei que era possível. Eu acreditei que era possível e confiei em mim. Não, se eu fizer direitinho, se eu fizer a minha parte, vai dar certo. Então, quando a Bíblia fala assim, confia nele, a Bíblia está dizendo o seguinte, beleza, você está acreditando já em Deus? Acreditou, agora você acredita, entregou o seu caminho para ele, está acreditando, agora confia nele. E daí depois ela fala assim, tudo mais ele fará. Essa é a parte mais importante dos 3 passos, que é a parte da espera. É o terceiro passo. Você precisa esperar. A partir do momento que eu não consegui mais, não tinha mais o que fazer, lá no Detran eles só falavam assim pra mim, aguarda. Aí eu, quanto tempo? Olha, volta aqui tal dia. Aí eu ia e não dá, não tem resposta, aguarda. Eu, quanto tempo? Volta aqui tal dia. Eu ia lá e nada. E eles falavam pra mim, aguarda. Até que eu resolvi fazer esses 3 passos. Eu falei assim, não, peraí, eu acredito, Senhor, eu acredito em você. E eu confio em você. Então eu vou esperar que seja feito. E fiquei tranquilo. Cara, estava acabando tudo na minha casa. Estava acabando comida, as contas atrasadas, a parcela do carro atrasou. O negócio ficou bem feio. Ficou bem feio. E eu estava como? Tranquilão. Eu fiquei tranquilo, cara. Porque é o seguinte, o que eu pensei foi exatamente o seguinte. Quando meu filho tem um problema e ele traz o problema dele pra mim, pai, eu tô com um problema assim, assim, assado. Eu faço tudo que está ao meu alcance para eu resolver o problema do meu filho. Então, peraí, se eu acredito em Deus e eu confio em Deus, eu acredito que ele é o meu pai. E o meu pai jamais ia deixar que eu ficasse sozinho. E aí, cara, exatamente no dia 13, no final do dia, já era acho que umas 6 horas da tarde, 5 e pouco, 6 horas da tarde, eu recebi uma ligação. Eu estava assistindo Netflix com a minha esposa. Nós tínhamos acabado de colocar um filme da Netflix, eu tinha chegado da imobiliária para almoçar, ela me chamou para a gente resolver um problema na Sabesp, nós chegamos na Sabesp, isso já era bem tardezinha, aí eu falei, ó, dá tempo da gente assistir um filmezinho antes da gente ir para a igreja. E aí então, na hora que colocamos o vídeo, não deu 15 minutos, meu telefone tocou, eu atendi, era o pessoal do Detran falando assim, o seu documento está pronto, pode vir buscar. E eu fui buscar o documento no dia seguinte, o dia do meu aniversário. Foi o melhor presente que eu pude ter recebido. Ah, mas espera aí, o documento do seu carro ficar pronto, você tem que pagar por ele, isso foi o melhor presente que você poderia ter recebido. Cara, o presente, na verdade, foi o direito de eu poder continuar trabalhando e sustentando a minha casa. É o que eu vou fazer agora, vou ligar o aplicativo já na sequência aqui e vou sair para trabalhar. Era só o que eu queria, era só o que eu pedia. E, inclusive, era o que eu pedia para o meu pai. Então, se você tem um problema, se esse problema se tornou impossível, porque a parte legal, Deus gosta mesmo é de problemas impossíveis. Se você tem um problema impossível, se tudo que você podia fazer humanamente falando não dá mais, se você já fez tudo que dava para fazer, então faça isso. Se você está em dúvida do que eu estou falando, pega a sua Bíblia aí na sua casa, entra na internet, coloca lá Salmos 37, versículo 5, e você vai ver lá, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Então, querido, acredita, confia e espera. Faça isso, entrega o seu problema na mão de Deus.
acredita que ele vai fazer, confia nele e espera o resultado. E você pode ter certeza que vai dar certo. Faz um teste. Faz um teste. Eu não sei onde que você está agora, não sei como que você, em que situação é que você está assistindo esse vídeo. Mas se você tiver como ir para algum lugar reservado, no seu quarto, de repente você está na empresa, vai no meio da empresa, sei lá, fecha a porta lá. Não precisa ajoelhar não, mas se você quiser ajoelhar, se ajoelhe. E fala com Deus. Entrega o seu problema para Ele. E segue esses 3 passos. Eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza que seu problema vai ser resolvido. E depois você volta aqui, ou então você vai lá no Instagram e você conta pra mim qual foi o resultado dessa situação, beleza? Meu Instagram é @clebersondurão. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilha esse vídeo com a galera. Deixa também o seu comentário para eu saber se você gostou. Mas certeza que tem um amigo ou um parente seu que está precisando ouvir essas palavras. Manda para ele, beleza? Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.